Senhoras e senhores, daremos continuidade a este seminário sobre precatórios na Justiça do Trabalho, atualidades e perspectivas, com a conferência de encerramento. Convidamos para compor a mesa virtual Sua Excelência o Senhor Ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST. Sua Excelência o Senhor Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, coordenador da Comissão de Precatórios da Justiça Federal. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência o Senhor Ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST. Obrigado, Gislane. Eu gostaria de cumprimentar a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a ENAMAT, o Cefast, por esse evento, especialmente agora aqui presente entre nós, Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, que fez um extraordinário trabalho nesse período de mandato em que juntos podemos compartilhar na administração do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu gostaria de cumprimentar os ministros do TST que nos assistem, os conselheiros da ENAMAT, os servidores da ENAMAT, aqui na pessoa da Gislane, a quem externo o meu carinho e a minha gratidão, ao Cefast, aos servidores da Corregedoria Geral, do SECOM, e a todos os que nos acompanham aqui neste precioso evento realizado por esses três órgãos. Mas a nossa atividade hoje diz respeito ao tema As Emendas Constitucionais 113 e 114 de 2021 e os seus impactos nos precatórios da União. Para tanto, temos a honra de convidar Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, para proferir a conferência de encerramento deste seminário. Uma breve leitura do currículo do eminente magistrado, Dr. Miguel Ângelo, é juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde fevereiro de 1997, titular da 10ª Vara Federal de Belo Horizonte, juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, coordenador de precatórios do Conselho da Justiça Federal, participou no CNJ da elaboração das minutas de resolução sobre precatórios que resultaram nas resoluções 115 de 2010 e 303 de 2019. Participou no Conselho da Justiça Federal desde 2006 da elaboração das minutas de resolução sobre precatórios da Justiça Federal, que resultaram nas normas regulamentares editadas sobre este tema. Foi membro do Comitê Nacional do FONAPREC de 2013 a 2020, com vários pareceres técnicos aprovados no plenário do referido comitê, especializado no Conselho Nacional de Justiça. Ministrou palestras e cursos sobre precatórios a convite de tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e de tribunais de justiça. Participou como expositor da audiência pública da Comissão Especial da PEC dos Precatórios, a convite da Câmara dos Deputados, ocorrida em 29 de setembro de 2021. Doutor Miguel Ângelo, é um prazer recebê-lo aqui na Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho e na nossa ENAMAT, e com a autorização do nosso Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, concedo-lhe a palavra para a sua conferência, agradecendo aos juízes aqui presentes, Platão Neto, auxiliar da ENAMAT, e Rafael Gustavo Palumbo, auxiliar da Corregedoria, que são imprescindíveis na realização desse evento. Doutor Miguel, a palavra é de Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, a ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENAMAT, e ao ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast, pelo honroso convite para participar deste seminário sobre precatórios. Eu aproveito aqui para cumprimentar o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, doutor Rafael Palumbo, colega de estudos e reflexões sobre precatórios há um bom tempo.
Queria cumprimentar também ao juiz auxiliar Platão Neto, e cumprimento ainda o nosso presidente da mesa, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que já faz alguns bons anos, quando eu era advogado, eu tive a honra de participar de audiências com o então juiz Luiz Felipe na Junta de Conciliação e Julgamento de João Monlevade, em Minas Gerais. Desde então, eu acompanho a sua brilhante carreira na magistratura, que muito orgulha todos os mineiros que conhecem a sua trajetória. E é uma boa e grande coincidência estarmos juntos neste evento. Uma honra para mim. O tema que me coube, que são as emendas constitucionais 113 e 114 de 2001 e seus impactos nos precatórios da União, é um tema de grande atualidade, mas ainda há necessidade de definição de diversos aspectos para plena implementação das normas constitucionais. Eu vou abordar esse tema, e eu trouxe uma apresentação, mas eu vou abordar esse tema sob o prisma dos gestores de precatórios, magistrados e servidores, que são os responsáveis por operacionalizar o seu pagamento. Esse seminário ele tem uma audiência muito grande, muitos inscritos, e isso traz para a gente uma responsabilidade ainda maior, tratando de um tema que é ainda muito pouco explorado, devido também à sua própria atualidade, a recente edição das emendas constitucionais. Eu vou compartilhar a tela, um minutinho aqui. As emendas constitucionais 113 e 114, elas são de 2001, e a gente vai ver aqui esses impactos nos precatórios da União. E alguns desses precatórios, eles são da Justiça do Trabalho também. Então, daí o interesse da Justiça do Trabalho. E começo já no ponto que é muito interessante, de novidade, que é o limite orçamentário para o pagamento de precatórios da União. A emenda 114, ela criou esse limite orçamentário para pagamento, acrescentando um artigo, o artigo 107A, no ADCT. Mas esse limite orçamentário, ele não se aplica, eu chamo a atenção para isso, não se aplica aos estados e aos municípios, nem ao Distrito Federal. Por quê? Porque ele é consequência do regime fiscal estabelecido só para a União, que está no artigo 106 da Constituição. Dessa forma, não há repercussão para os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles continuam tendo a obrigação de efetuar o pagamento de precatórios na forma anterior. Então, esse limite orçamentário ele só é aplicável à União, às suas autarquias e fundações. Então, não se aplica aos estados e municípios. Então, aqueles estados e municípios que estão inseridos no regime geral, aplicam-se as normas em vigor do artigo 100, inclusive com as modificações que vieram com as próprias emendas, mas sem a limitação orçamentária do artigo 107A. Então, aqueles que estão no regime geral. Próximo, por favor. E quanto àqueles estados e municípios que estão no regime especial, aplicam-se as normas deste regime especial, sem também qualquer limitação orçamentária, ou seja, não muda nada para os estados e municípios, tanto no regime especial quanto aqueles que estão no regime geral e no regime especial. Por favor, mais a próxima. Então, lá, o valor do limite orçamentário, ou seja, o teto,
para pagamento de precatórios da União em 2022. Vamos ver lá, detalhando a regra. O valor deste teto é o equivalente ao valor dos precatórios pagos no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigidos pelo IPCAE. Então, o teto de precatórios da União é o valor de precatórios totais pagos em 2016, corrigidos pela inflação, que é medida pelo IPCAE. E os precatórios, a regra é essa, os precatórios não quitados devem ser pagos nos exercícios seguintes. Então, estabeleceu-se um teto. O teto é o valor de 2016, corrigido pela inflação até o ano deste pagamento. Neste caso, em 2022. Corrigido, 2016, corrigidos até 2022. Próximo aí, por favor. E a própria Constituição estabeleceu uma ordem de precedência destes pagamentos, já prevendo que o valor será insuficiente. O artigo 107A, parágrafo 8º do ADCT, estabeleceu que a seguinte ordem: primeiro, paga-se com este valor limite. Primeiro pagamento deve ser feito, reservado valores para pagamento de RPVs, que são sempre previamente estimadas para inclusão no orçamento por indicação dos próprios tribunais. Os próprios tribunais indicam, no caso a Justiça do Trabalho, os TRTs indicam ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho os valores estimados de RPV para o ano seguinte, da União, né, no caso, e eles são separados no orçamento. E, uma vez, esses valores ficam destinados a este pagamento de RPV. E o segundo pagamento, na ordem de precedência, eu chamo de ordem de precedência, para não confundir com a preferência, o segundo, na ordem de precedência, são as parcelas superpreferenciais, até 3 vezes o valor da RPV. Como a União não está no regime especial, porque as entidades públicas que estão no regime especial, o valor da parcela superpreferencial é 5 vezes o valor da RPV. Mas, no regime geral, que é o caso da União, o valor da parcela superpreferencial é 3 vezes o valor da RPV, que, no caso, aí serão 180 salários mínimos, né? Que é o valor da RPV da União, que são 60 salários mínimos. Então, a parcela superpreferencial dos precatórios alimentares, cujos credores sejam idosos, doentes ou deficientes. Então, esse é o segundo na ordem de precedência. O terceiro na ordem de precedência é uma novidade. É uma parcela que também de valor até 3 vezes o valor da RPV dos demais precatórios alimentares. Ou seja, você tem um precatório alimentar que o titular dele não é idoso, não é doente grave, não é deficiente, mas ele é alimentar. Então, até 3 vezes o valor da RPV, ou seja, até 180 salários mínimos, ele terá precedência sobre o quarto, que é o valor restante dos precatórios alimentares que excederem esse valor de 3 vezes o valor da RPV. Então, se você tem um precatório de R$500 mil, né, até alimentar, até 3 vezes, até 180 salários mínimos, ele será pago antecipadamente do que o valor restante daquele próprio precatório alimentar, que será pago depois. E quinto, são os demais precatórios, são os precatórios de natureza comum, que tem, por exemplo, os precatórios
tributários, os precatórios relativos à indenização, desapropriação e por aí vai, são os precatórios de natureza comum. Então, a ordem de precedência é essa. Próximo, por favor. Já neste ponto, temos aí várias dúvidas que deverão... Dúvidas não, na verdade, nesse ponto aí, a necessidade de regulamentação. Ou vai ser feita pela LDO, ou vai ser feita pelo próprio CNJ, ou pelos dois até. Eu acredito que sairão regulamentações, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como do CNJ. Tem havido diversas reuniões entre esses atores para definir procedimentos entre os tribunais e os conselhos, né? No caso, Conselho da Justiça do Trabalho e Conselho da Justiça Federal. Tem alguns tribunais que são diretamente, como, por exemplo, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Para inclusão, são procedimentos que precisam ser definidos para a inclusão dos precatórios que serão efetivamente quitados no orçamento da União, observando-se a ordem prevista na fila de precedência, limitada ao teto do exercício orçamentário. Por quê? Por que precisa desse procedimento? Porque todos os precatórios apresentados, eles são requisitados. Não tem bloqueio de apresentação, não tem bloqueio de requisição. Existe teto para pagamento. Então, todos os precatórios apresentados, nós vamos ver na frente, mudou a data para 2 de abril, todos os precatórios apresentados em 2 de abril, eles são requisitados à União. Só que pagamento ocorre até o limite do teto. Então, é preciso de ter definição dos procedimentos. Como é que isso vai se dar? Como é que vai ser definido o que vai ser incluído efetivamente no orçamento e o que vai ficar a cargo do tribunal aguardando na fila? Vai ficar como se fossem precatórios numa fila de cada tribunal, requisitados, mas não incluídos no orçamento. Então, esses procedimentos precisam de ser regulamentados. Eu adianto para vocês que isso já está bem adiantado, porque nós temos 2 de abril chegando aí, batendo na nossa porta, precisamos de ter tudo isso definido antes da próxima requisição. Próximo, por favor. Mas aí eu descrevi para vocês a ordem de precedência daqueles tipos de precatórios que são sujeitos ao teto. Tem uma ordem de precedência, mas tem precatórios que estão fora do teto. São normas da própria emenda, das emendas constitucionais, no caso, a emenda 114, que estabeleceu este aspecto, estão fora do teto. A parcela anual dos superprecatórios, que estão previstos no artigo 100, parágrafo 20 da Constituição, que são aqueles precatórios de valor superior a 15% da proposta orçamentária. Então, esses precatórios, que a gente chama comumente de superprecatórios, porque eles são, contra a União, são precatórios valores absurdos mesmo. Nós temos na Justiça Federal atualmente 2 superprecatórios que estão em fase de pagamento. Pode ser que agora, neste ano, apareça mais algum, mas nós temos 2. Precatórios que têm um valor do tipo 8 bilhões de reais, um parece que é de 8 bi, o outro parece que é de 12 bilhões de reais. São precatórios antigos, assim, ações antigas e bilionárias, como pode-se ver. Então, as parcelas, esses precatórios, esses superprecatórios que correspondem a mais do que 15%, ele sozinho, ele é mais do que 15% da proposta orçamentária, eles são parcelados
em até 6 parcelas. Essas parcelas estão excluídas do teto. Tá? Também estão excluídos do teto o valor do acordo direto, realizado com deságio de 40%, homologado pelos juízes auxiliares de conciliação em precatórios, na forma prevista também no parágrafo 3º do artigo 107A. Eles estão fora do teto. Então, quando se faz o acordo direto, na forma prevista, na própria emenda constitucional, além de ter a redução do valor, o 60% que sobra, né, que tem que ser pago, ele não é computado no teto. Então, alivia o teto. Qual que é a consequência prática? Permite que sejam pagos mais precatórios dentro, porque o limite continua o mesmo, e aquele precatório que teve o acordo direto, ele vai sair da conta do teto. E terceiro, as parcelas de pagamento dos precatórios do Fundef. Os precatórios que tratam, decorrente de ações que tratam do Fundef, eles vão ser pagos em 3 parcelas anuais. Também é uma dívida bilionária da União com estados e municípios. A maioria desses precatórios, eles estão no Supremo Tribunal Federal. Mas eles também estão excluídos do teto, né? Tem muito precatório de Fundef também na Justiça Federal. Então, esses 3 estão fora do teto, não impacta o teto, fura-teto. Quer dizer, o teto já não é tão teto assim, né? Porque você tem algumas hipóteses que são fora do teto. Próximo, por favor. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo. No orçamento de 2022, quer dizer, ou seja, para pagar este ano, relativo à Justiça Federal, que são os dados que eu disponho aqui no Conselho da Justiça Federal, está previsto o pagamento de 1.382 bilhões de reais, quebrados ali, em precatórios do Fundef. Esse valor, 1.300 bi, não estão impactando no teto deste ano. Então, é muito significativo aqueles precatórios que estão fora do teto. Próximo, por favor. Vou dar um exemplo para vocês aqui do impacto do teto orçamentário nos precatórios da Justiça Federal, já que o nosso tema é impacto nos precatórios da União e os dados aqui que eu disponho são da Justiça Federal, trago para vocês para terem ideia do que significa estas emendas constitucionais na prática. Então, nós tivemos expedidos em 2021, 1º de julho de 2021, nós tivemos 43 bilhões de reais em precatórios. E tivemos 18 bilhões e 900 milhões em RPVs. Está no orçamento de 2022, esse 18 e 900. E foram requisitados 43 bilhões em precatórios. Tá? Tem até uma linha aqui errada, mas um é precatório, o outro é RPV. Próximo, por favor. Então, o que nós temos de impacto do teto orçamentário nos precatórios? Então, nós temos como limite global de pagamento de precatórios da União em 2022, nós temos um pouco mais de 17 bilhões de reais que sobraram para pagamento de precatórios, após a destinação dos recursos orçamentários para pagamento das RPVs. Então, vocês já viram que as RPVs são pagos primeiro. Então, primeiramente, a gente tem que separar o que é relativo à RPV que todos os tribunais mandaram para a Secretaria do Tesouro Nacional, no caso, o Ministério da Economia mesmo,
foi para o Ministério da Economia para poder incluir no orçamento. Foram todos incluídos. Sobrou do teto, sobrou pouco mais de 17 bilhões de reais. Isso para toda a União, para todos os ramos do judiciário, tá? Para todos os ramos do judiciário temos 17.600, por aí. E o limite de pagamento de precatórios da União para a Justiça Federal neste ano de 2022 vão ser 16 bilhões e 789 milhões. Então, dos 17 bilhões e meio, 16.700 vai para a Justiça Federal, contando aí, considerando a fixação de subtetos para os ramos do Judiciário, com base nos valores dos precatórios expedidos em 2021. Ou seja, fazendo uma proporcionalidade, que é o que o Ministério da Economia está fazendo para dividir os valores de precatórios entre os ramos do Judiciário, é este o valor que cabe à Justiça Federal. Próximo, por favor. Como o doutor Márcio já falou hoje de manhã, ele apresentou esse quadro, então, o que vai acontecer na Justiça Federal? Para vocês terem ideia do impacto. Nós vamos pagar 100% da parcela superpreferencial dos idosos, dos deficientes, né? E dos doentes graves. Vamos conseguir pagar, que são 173 milhões de reais, 100%. Mas aí vem os precatórios alimentícios até o limite de 3 vezes a RPV. Ou seja, aquela parcela, aquela precedência que está no inciso 3 do artigo 107A, parágrafo 8º, que é como se fosse a preferência dos demais alimentares, a superpreferência dos demais alimentares. A gente não consegue pagar tudo, nós vamos pagar 94% desta parcela, que é 3 vezes o valor da RPV, que vão dar aí 16 bilhões e 600 milhões. E nós temos o restante das parcelas alimentares, que dão 7 bi, não vão pagar nada, que acabou o dinheiro, não vão pagar nada de precatórios comuns, que são os precatórios de natureza tributária, indenização, desapropriação, etc., que são 14 bilhões de reais. Então, nós teríamos que pagar 39 bi e vão pagar só 16 bi. Próximo, por favor. A situação da Justiça Federal, ela tende a se repetir em todos os ramos do Judiciário, inclusive na Justiça do Trabalho, pois a divisão dos recursos orçamentários, ele segue a proporcionalidade, como eu disse, dos valores requisitados em 2021. Se nós não vamos conseguir pagar todos os precatórios, e a proporção ali foi menos da metade, todos os ramos do Judiciário vão pagar menos da metade dos precatórios expedidos. Vai variar ali quem tem mais precatório alimentar, quem tem menos precatório alimentar. A Justiça do Trabalho, quase tudo alimentar, calculo que vai faltar aí também cerca de 60% dos precatórios não serão pagos na Justiça do Trabalho. É o que a gente está tendo como expectativa. Nós não temos a conta exata, por quê? Por que a gente não consegue fazer a conta exata de todos os ramos do Judiciário? Eu queria trazer para vocês a conta que poderia ser mais aproximada da Justiça do Trabalho, mas eu precisaria de saber o perfil do banco de dados de vocês, saber o que é superpreferência, o que não é, então fica difícil quem não tem o banco de dados. Por isso que eu trouxe da Justiça Federal. Mas, em resumo, não haverá em 2022, já este ano, recursos suficientes nem para a quitação da totalidade de precatórios alimentares requisitados no ano de 2021. Aí, prosseguindo, por favor.
Então, aí a gente tem que já começar a analisar a organização da fila para os exercícios seguintes. Este ano a gente já não vai pagar tudo. Como é que vai ser ano que vem? Né? A Constituição trouxe a regra para essa situação. É o parágrafo 2º do artigo 107A. Os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste artigo terão prioridade para pagamento em exercícios seguintes, observada a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Então, essa é a regra. Então, o que nós temos? Que os precatórios não quitados em um determinado exercício, eles possuem prioridade para pagamento nos exercícios seguintes, observando-se a ordem cronológica. Essa é a regra geral. Assim, o primeiro critério de prioridade é o exercício em que é inscrito o precatório. Então, por isso que todos os precatórios têm que ser requisitados no caso, 2 de abril. Mas, então, o primeiro critério é o exercício em que ele foi inscrito. Depois, a ordem cronológica dentro do exercício, temperada pelas precedências enumeradas no parágrafo 8º. Esta é a inteligência do parágrafo 2º do artigo 107A. Ou seja, dentro do exercício, você tem a ordem de precedência. Primeiro se paga os idosos, deficientes, depois se pagam a 3 vezes o valor da RPV para os demais, depois o restante dos alimentares e depois os comuns. Próximo, por favor. A referência contida no parágrafo 2º ao parágrafo 8º do mesmo artigo 107, que trata da ordem de precedência entre os precatórios do mesmo exercício, possui finalidade de organizar a fila de pagamento dentro do exercício. Tá? Aí, qual que é a consequência prática? É trágico, na minha opinião. Um precatório alimentar não terá precedência sobre um precatório comum do exercício anterior. Interpretação diversa seria incompatível com a norma contida na parte inicial do parágrafo 2º. Ou seja, se estabelece que um precatório de um exercício tem precedência sobre o precatório do exercício posterior, um precatório alimentar de exercício posterior tem que aguardar o pagamento de um precatório não alimentar do exercício precedente. É como na Justiça do Trabalho, quase todos alimentares, vai ficar alimentar com alimentar mesmo. Mas na Justiça Federal, por exemplo, isso vai significar deixar de pagar um precatório alimentar para pagar, por exemplo, um precatório de natureza tributária, que é uma injustiça social, na minha opinião. Ou seja, o precatório de natureza comum deve ser pago antes do precatório alimentar do exercício posterior, uma vez que tem prioridade sobre os precatórios dos exercícios seguintes, independentemente de sua natureza. Essa é a regra que consta da Emenda Constitucional 114. Próximo, por favor. E o que trago aqui uma questão controvertida à reflexão de todos, que é a parcela superpreferencial de precatório alimentar. A parcela superpreferencial, que é aquela que é de idosos, deficientes, né, e doentes graves, deve ser paga somente após a quitação dos precatórios dos exercícios anteriores ou deve ser paga independente do ano de requisição? Eu acabei de falar aqui sobre os precatórios alimentares como um todo, não falei especificamente sobre a parcela superpreferencial. Aí eu pergunto, a parcela superpreferencial também deve aguardar os exercícios, o pagamento do exercício anterior? Próximo. Eu acho, pelo menos a minha interpretação,
entendo que a Resolução 303 de 2019 parece indicar o caminho interpretativo mais adequado para a definição do momento de pagamento da parcela superpreferencial. A resolução tem uma regra para a ordem de pagamento da superpreferência para o regime especial, tá? Que não é o caso da União, mas ela tem essa regra. Ela fala o quê? O artigo 75, parágrafo único. A superpreferência será paga com observância do conjunto de precatórios pendentes de requisição ou pagamento, independentemente do ano de expedição ou de requisição. Então, a regra para o regime especial, que está contida hoje na Resolução 303, indica que a superpreferência ela é paga independentemente do ano. Tá? Próximo, por favor. Aí, eu concluo da seguinte forma, nesse ponto, que o CNJ certamente regulamentará esse aspecto, precisa de regulamentar esse aspecto. Está previsto no artigo 107A, parágrafo 4º, que deu competência para o CNJ regulamentar. Seja ampliando a norma, o alcance dessa norma do artigo 75, parágrafo único da resolução, né, 303, para os precatórios da União, ou restringindo-a ao regime especial. O CNJ vai ter que definir se essa regra que hoje é aplicada ao regime especial para os estados e municípios que estão nesse regime, se essa regra vai ser aplicada à União também, ou se a situação da União é diferente e essa regra é restrita ao regime especial. Pessoalmente, eu tenho simpatia pela extensão da regra aos precatórios da União, porque o objetivo é o mesmo, a parcela superpreferencial é um pagamento humanitário. Eu acho que deveria haver uma interpretação que ampliasse o alcance dessa norma do artigo 75, parágrafo 1, que já existe, né, para as superpreferências da União. Com isso, naquele exemplo que eu dei da Justiça Federal, em 2023, seriam pagas a superpreferência dos idosos, deficientes e doentes, de 2023, e sobrasse alguma coisa, o que falta de 2022, né? Para aí prosseguir na lista, na ordem cronológica. Esta é a interpretação que eu entendo assim, que seria bem razoável e condizente com a condição de parcela humanitária que é a superpreferência. Tá? Por favor, mais próximo. E com relação aos precatórios objeto de acordo direto, outro tema. Vê que são vários temas, eu vou tentar aqui passar por todos. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui esclarecer para vocês que são muitos aspectos. Mas vamos lá, acordo direto. O credor de precatório que não foi quitado no prazo constitucional, ele pode optar pelo seu recebimento em parcela única e até o final do exercício seguinte, mediante a realização de acordo direto. Então, quando você faz um acordo direto, vamos supor, o acordo direto é para aqueles precatórios que não vão ser pagos no exercício. Porque não tem razão de fazer um acordo direto para aquele precatório que vai ser pago no atual exercício ou no próximo exercício. Por quê? O acordo direto, ele não é pago imediatamente, ele é pago no exercício seguinte. Você não vai fazer acordo direto num precatório que está previsto para ser pago ano que vem, já que se você esperar o ano que vem, você vai receber 100% do precatório. Para que você vai abrir mão de 40% para receber ano que vem também? Ou seja, ele é o cliente desse acordo direto, vamos chamar assim,
são aqueles precatórios que ficam lá mais no final da fila, que vão demorar 2 a 3 anos para serem quitados. Uma vez feito o acordo direto, o valor do acordo direto está fora do teto de precatórios, conforme eu já disse. Tem essa vantagem que, no momento que foi feito o acordo direto, na verdade, você está possibilitando que seja pago mais um precatório. Aquele valor daquele precatório, aquele 100% daquele valor, vai sobrar para pagar um outro precatório na ordem cronológica. Próximo, por favor. Aí você tem requisitos para este acordo direto, para recebimento até o final do exercício seguinte. Primeiro, que ele não tenha sido quitado no prazo constitucional, diante da limitação orçamentária da Emenda Constitucional 114. B, tenha sido apresentada a renúncia de 40% do valor do crédito. Não é até 40%, é 40%. Lá é cravado no acordo direto da União, é deságio de 40%. Tá? E que tenha sido o acordo direto homologado pelo juízo auxiliar de conciliação até o final do exercício corrente. Então, para receber no exercício de 2023, é preciso que esse acordo tenha sido pactuado até o final do exercício de 2022. Mas aí é preciso que o CNJ regulamente, outro aspecto aqui, que não tem uma definição, precisa de regulamentação, é o fluxo de procedimentos da inclusão orçamentária dos valores acordados, os valores objeto do acordo, após a apresentação do projeto de lei orçamentária. Isso tem que ser em harmonia com a LDO e com o Ministério da Economia. Por quê? Porque é muito simples você apresentar os valores de acordo direto que foram pactuados até a data que foi enviada a lista de precatórios. Ok. Como ele não faz parte do teto, você tem que informar ele de forma separada. Mas e aqueles precatórios que tiverem acordo direto feitos depois do envio da proposta orçamentária? Porque o envio da proposta orçamentária é em agosto, né? Ele é enviado em agosto, o acordo é feito em setembro. Como é que nós vamos incluir isso no orçamento para ser pago até o final do ano seguinte? É preciso arranjar um procedimento para isso, porque senão a gente não consegue cumprir a norma constitucional. Próximo. Outro aspecto, né, das emendas constitucionais foi a alteração da data limite de apresentação dos precatórios. Essa nova data limite, isso vale para todos, para o regime especial, para o regime geral, para a União, para os estados, municípios, Distrito Federal. Essa nova data limite é 2 de abril, já está valendo para este ano, porque foi colocado no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, no corpo permanente da Constituição. Então, para 2022, o prazo de apresentação ficou reduzido. Então, o que vai ser requisitado para 2023? Aquilo que foi apresentado entre 2 de julho de 2021 a 2 de abril de 2022. Essa é a consequência dessa mudança de data. Próximo, por favor. Mas nós temos aspectos positivos e negativos. Positivo. É o maior tempo para a realização pelos tribunais, tá, dos procedimentos administrativos para inclusão em orçamento nos anos seguintes. Então, o cronograma de envio de precatórios para a área orçamentária do Ministério da Economia vai aumentar, vai ser tudo mais alargado. Essa é a parte positiva. A parte negativa é que vai haver redução da quantidade de precatórios que serão requisitados no ano de 2022, porque os tribunais não estão preparados para... os tribunais não, fala as varas, né?
as varas não estão preparadas para poder fazer o mesmo número de precatórios, apresentar o mesmo número de precatórios que apresentaria se fosse 2 de julho de 1º de julho de 2022. Então, haverá uma redução no valor, na quantidade, isso positivo para a União, negativo para os credores, né? Os valores serão reduzidos para 2023. Próximo, por favor. Até sob esse aspecto, há uma necessidade do CNJ ou da LDO regulamentar o fluxo de procedimentos para inclusão orçamentária dos valores requisitados até o limite do valor orçamentário apurado para o exercício, com observância da ordem de precedência das requisições. Tem que ser apurado qual que é o limite para 2023, porque aí você tem que ter uma projeção de PCAE para 2022, dali ser extraído qual é o limite para cada ramo do judiciário. Cada ramo do judiciário tem que fazer o limite para cada tribunal. Então, é uma operação um pouco complexa que precisa de regulamentação. Tá? Próximo. A questão da atualização monetária pela taxa Selic. É um tema assim, simples, né? Mudou só o índice. Muita gente está falando, mudou só o índice, é simples. Não, não é nada simples. Tem uma série de problemas com essa mudança de índice, que foi o artigo 3º da emenda constitucional 113, que trouxe. O que ela diz? O Dr. Márcio também já apresentou sobre isso hoje de manhã. Estou sendo repetitivo, vocês me perdoam. O artigo 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a fazenda pública, independentemente de sua natureza, e para fins de atualização monetária, da remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento do índice de taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, acumulado mensalmente. De cara, eu vejo que a Justiça do Trabalho terá um trabalho enorme nesse aspecto, porque quando for condenação da fazenda pública, no cálculo é utilizada a Selic. Depois, quando não é fazenda pública, o cálculo, vamos supor, de atualização seja IPCAE, ou outro índice, eu não sei qual que é utilizado. Mas a Selic, quando é condenação da fazenda pública, independentemente da natureza do débito, é Selic, a partir do momento dessa Constituição, dessa alteração constitucional. Próximo, por favor. E aí eu chamo a atenção para o artigo 5º dessa emenda constitucional 113, que as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da Seguridade Social do exercício de 2022. Para não ter dúvida, eles colocaram o artigo 5º, que é: os precatórios pendentes de pagamento também serão reajustados pela Selic. Não é porque ele foi expedido antes que ele não incidirá a Selic sobre ele. Eles quiseram, o objetivo foi estabelecer claramente essa regra. A Selic, ou todas as alterações aqui, se aplicam aos precatórios pendentes de pagamento, inclusive aqueles do exercício de 2022, para não ter interpretação por parte dos tribunais de que essa emenda constitucional só se aplica aos novos precatórios que serão expedidos em 2022, em 2 de abril de 2022. Tá? Mas vamos lá. Próximo. E aí, eu trago para vocês algumas regras de transição entre o IPCAE e a Selic que estão sendo utilizadas pela Justiça Federal. Há uma necessidade de regulamentação do CNJ sobre isso. Mas como nós tivemos que fazer pagamentos de
RPV em dezembro, em janeiro e agora em fevereiro, a gente teve que estabelecer como é que seria a atualização monetária a partir da vigência das emendas constitucionais, com relação à aplicação da Selic. Então, quais são as regras de transição que estão sendo utilizadas pela Justiça Federal? Todas as requisições de pagamento, RPVs e precatórios, de natureza tributária e não tributária, alimentares e não alimentares, deverão ser atualizadas pela Selic a partir de dezembro de 2021. Primeiro ponto, a Selic não retroage. Ela é aplicada a partir da vigência da emenda constitucional, como sempre foi feito com todos os índices de atualização monetária ao longo da história, quando houve modificações. Então, nós temos série de precedentes do Supremo, do STJ, que os índices se aplicam a partir da mudança legislativa e não retroage. Então, a Selic só é aplicada a partir de dezembro. Esse foi o primeiro ponto. Segundo, as requisições de natureza tributária, que já eram atualizadas pela Selic, continuarão a ser atualizadas da mesma forma, utilizando-se o critério de aplicação Selic sobre o valor do principal da requisição. Ou seja, o tributário, para nós, não muda nada, continua do mesmo jeito. Próximo, por favor. As requisições não tributárias, que até dezembro eram atualizadas pelo IPCA-E, passarão a ser atualizadas pela Selic a partir deste mês. Ok, foi o que eu já disse. B, para as requisições não tributárias que tenham data base anteriores a dezembro de 2021, ou seja, a conta está posicionada, vamos supor, em julho de 2021, em março de 2021, a Selic incidirá sobre o valor do principal que for atualizado monetariamente pelo IPCA-E até novembro de 2021. Ou seja, a gente vem com o IPCA-E até novembro, só em dezembro que a gente aplica a Selic. Próximo. Os juros de mora, remuneração básica da poupança, né? Incidentes sobre as contas de liquidação com datas base anteriores a dezembro, ou seja, as contas feitas antes de dezembro de 2021, deverão ser atualizados pelo IPCA-E até novembro de 2021. Ou seja, sobre os juros que estão na conta de liquidação, você atualiza aqueles juros até novembro de 2021, pelo IPCA-E. A partir de dezembro, não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre as requisições de pagamento, independentemente da data do efetivo pagamento do precatório. Isso porque a Selic se destina também a compensar a mora, por expressa determinação do artigo 3º. Então, a gente não tem mais juros de mora a partir de dezembro. É só a aplicação da Selic. Próximo, por favor. E aí nós temos duas questões controvertidas que eu trago para vocês, que precisam de regulamentação pelo CNJ. Primeiro, o período de graça, ou seja, aquele período sem incidência de juros, deixa de existir, porque a Selic contém juros embutidos, né? Então, na prática, corrigindo pela Selic, nós estamos tendo juros no período de graça. Eu acredito que a resposta seja positiva nesse sentido, quando a Constituição determina a aplicação da Selic em todos os precatórios. Agora, pior questão, mais controvertida é essa. Incide ou não a taxa Selic sobre os juros atualizados monetariamente até novembro de 2021? Ou seja, você você trouxe os juros, vamos supor que você tem uma conta que é de R$100 mil, 70 mil é principal, 30 mil são juros. Tá, você atualizou isso, deu 100 mil em novembro de 2021. Você atualizou tudo até novembro de 2021, beleza. Mas a partir dali, a Selic vai ser sobre o principal ou sobre os juros também? Tem juros sobre juros? Porque a Selic tem juros. Vai ser aplicado a Selic em cima dos juros?
ou os juros ficam congelados? Esta é a questão que é difícil resposta, porque passa pela análise da existência ou não de autorização constitucional para incidência de juros, de Selic sobre juros. Ou seja, como tem juros embutidos, juros sobre juros no pagamento de precatórios. Próximo, por favor. Então, essa questão da Selic precisa de uma definição urgente. O que a Justiça Federal está fazendo? Não está incidindo juros, não está incidindo a Selic sobre os juros. Os juros estão congelados em novembro de 2021, nos nossos pagamentos. É preciso haver uma definição, porque isso, quando você tem um atraso muito grande no pagamento, que vai acontecer por causa do limite do teto orçamentário, pode haver um prejuízo muito grande para o credor, principalmente para o credor alimentar. Foi estabelecido também, essas emendas constitucionais, o depósito do valor do precatório à disposição do juízo da execução fiscal. Então, quando a Fazenda Pública vê que há um débito do beneficiário do precatório junto àquela Fazenda Pública, ela comunica ao juízo, a Fazenda Pública comunica ao tribunal que o valor correspondente aos débitos inscritos em dívida ativa deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança. Pressupõe que você tem uma execução fiscal, né? Então, independentemente da natureza, pelo menos não faz nenhuma alusão aqui à natureza do débito, se alimentar ou não. A pedido da Fazenda Pública, o tribunal deve colocar o valor daquele precatório à disposição do juízo responsável pela ação de cobrança, seja ele estadual, federal, qual é que seja, que esse juízo da ação de cobrança é que definirá sobre o destino daqueles valores. E esta norma se aplica aos precatórios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso tem um efeito imediato, porque está no artigo 100, parágrafo 9º. Isso também tem uma repercussão muito grande e vai gerar muita discussão. É preciso também regulamentar esse aspecto. Próximo, por favor. Eu até chamo a atenção aqui que é uma forma alternativa de quitação de precatórios e de extinção de dívidas com a Fazenda Pública realizada por decisão do juízo da execução. Assemelha-se à antiga compensação forçada que foi considerada inconstitucional pelo Supremo, tá? Então, parece que tem uma possibilidade grande aí de repetir o resultado das ADIs 4425 e 4357. Mas vamos ver, porque tem ADIs em tramitação no Supremo. E há necessidade, por óbvio, de regulamentação dos aspectos procedimentais e previsão de regras para as hipóteses de... Olha, destaque de honorários, como é que fica? Destaque dos honorários contratuais, anterior cessão de crédito e penhora de valores por outro juízo. Às vezes tem penhora sobre aquele crédito, tem cessão de crédito e tem honorários contratuais. Às vezes tudo junto e misturado. Como é que o tribunal vai resolver isso, colocando à disposição de um outro juízo da cobrança, de outro até tribunal? É um imbróglio que o CNJ também deverá regulamentar. Eu fui fazendo esses slides para vocês e comecei a ficar preocupado com o Márcio, porque ele, como presidente do FONAPREC, ele terá um grande trabalho para regulamentar todos esses aspectos aqui, e não será fácil. E depois levar para o plenário do CNJ, que também deverá se debruçar sobre todos esses temas. Próximo, por favor. E tem também a questão da quitação de precatórios mediante sua utilização como crédito em face da Fazenda Pública. Há uma série de, não vou detalhar aqui,
sobre cada um dos itens, mas o que chama atenção é que a Constituição, em seu artigo 100, parágrafo 11, diz que é facultada ao credor a utilização dos seus créditos próprios e de terceiros para a quitação de vários débitos junto ao poder público, que é o devedor de precatórios. Isso, na prática, está fomentando o mercado de precatórios, porque dificilmente o próprio credor vai ter como utilizar aquele precatório em favor dele próprio. Ele vai acabar vendendo aquele precatório para empresas que vão se beneficiar para a quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida pública, ou seja, ele não precisa nem de estar inscrito mais em dívida ativa. Os débitos parcelados também, eles podem ser quitados com precatórios, compra de imóveis públicos, pagamento de outorga de delegações, aquisição de participação societária, compra de direitos disponibilizados para cessão, em caso de contrato de partilha de petróleo e tal. Então, você tem, na verdade, é o seguinte, nós temos aqui uma constitucionalização do mercado, vamos dizer assim, de compra e venda de precatórios, e nós somos aplicadores do direito, principalmente na gestão de precatórios, não temos o que fazer a não ser regulamentar da melhor forma possível essas questões para que o credor, principalmente o hipossuficiente, não seja muito lesado por causa dessas situações. Próximo, por favor. Então, dentro disso aí que eu estou dizendo que para gerar maior segurança jurídica na utilização dos créditos e aí aumentar até o valor desses créditos, né, em termos de compra e venda que vai existir, é preciso que o CNJ discipline aspectos operacionais, tais como a necessidade de expedição de certidão relativa ao crédito, constando a sua finalidade e prazo de validade, igual é feito hoje para a cessão de crédito, que está disciplinado na 303. Eu acho que deveria fazer da mesma forma para estas hipóteses, estender aquela regulamentação para estas hipóteses. E disciplinar o impacto na ordem de pagamento e de precedência, bem como a utilização dos valores respectivos quando já disponibilizados os recursos financeiros pelo ente devedor. É possível que os valores já estejam disponíveis e aí vem a comunicação de que houve a utilização daquele precatório para a quitação de um débito junto à Fazenda Pública. Como é que seria o impacto disso na ordem de pagamento de precedência? Então, há uma série de situações que precisa ser regulamentada, mas o bom é que tem uma linha já de regulamentação dentro da 303, quando da seção de créditos em geral. Tá? Eu acho que dá para seguir da mesma forma para dar segurança jurídica e aí ficar um pouco mais palatável para os tribunais o gerenciamento de todas essas novidades, porque são muitas. Próximo, por favor. Isso aí. Eu concluo seguinte forma, por favor, próximo. Já chegando ao final, que eu acompanhei o seminário, eu posso dizer o seguinte, pelo menos as minhas conclusões são que as discussões ocorridas neste seminário, eles reforçam o entendimento de que o precatório deve ser instrumento de materialização da justiça no caso concreto, e não motivo para sua frustração. Que as emendas constitucionais 113 e 114 lançaram mais um desafio ao judiciário brasileiro na busca pela efetividade de suas decisões. Está cada vez mais difícil nas decisões contra a Fazenda Pública, é um desafio a mais buscar a efetividade das nossas decisões
contra a fazenda pública. E o que nós precisamos, o intérprete da norma, os presidentes dos tribunais, os gestores de precatórios, o CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho da Justiça Federal, precisam de encontrar aí na regulamentação um ponto de equilíbrio entre a necessidade deste equilíbrio fiscal e a entrega da prestação jurisdicional como um direito fundamental. Precisamos de chegar num ponto de equilíbrio, porque o que nós vimos aqui na análise fria da norma é um desequilíbrio muito grande e um prejuízo imenso aos credores de precatórios e um trabalho colossal aos tribunais para colocar isso de pé, toda essa regulamentação. Agradeço muito a atenção de vocês. Foi uma honra poder participar deste seminário e queria mais uma vez agradecer a ENAMAT, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ao Cefast, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre este tema, que temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Miguel. Eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela clara, elucidativa e bastante contundente conferência de encerramento. E as conclusões agora, elas perfazem aquilo que todos nós temos como preocupação. O primeiro aspecto é que precatório não é despesa, é dívida judicial reconhecida por decisão transitada em julgado depois de anos de batalha entre os litigantes. E no momento em que nós não instrumentalizamos os precatórios como instrumento de efetivação da realização do direito na prática, nós estamos dando ao Estado uma possibilidade de violar leis sem responsabilidade e, com isso, enfraquecer os comandos constitucionais e a própria função que se pertine ao Estado pela atividade do Poder Judiciário. Então, as conclusões que Vossa Excelência traz, após uma bela explanação, de uma clareza absoluta para todos nós, importante para os nossos tribunais e para todos nós, existe uma perspectiva política muito maior. Precatório não é despesa e não pode ser tratada politicamente como despesa. Ela é algo indispensável porque remonta à própria existência e efetividade do Poder Judiciário. De maneira que as suas conclusões realmente refletem as nossas preocupações e Vossa Excelência, como um grande especialista no tema, uma das maiores autoridades no assunto, bem o fez ao colocar as questões com tanta clareza e inteligência. E, a propósito, me permita, Sua Excelência, o juiz Miguel Ângelo, já que retomou há 34 anos atrás, lá daquela serra, lá João Molevade, e daquela pequena cidade aprazível, acho que é de origem de Vossa Excelência, de Nova Era, onde eu também residia, em que era o caminho do corte da Serra do Caparaó pela 262 para o estado do Espírito Santo, ou seja, as praias dos mineiros, foi um tempo muito feliz. E, na verdade, a carreira que enseja elogios incômodos é de Vossa Excelência, que saiu de Nova Era, por seus méritos, por sua inteligência, por sua incompetência, ingressou na Justiça Federal, substituiu no TRF1, que eu me lembro das reuniões em que fazíamos após com o juiz Ricardo, e hoje está na posição que está, servindo ao país e à justiça de uma forma brilhante. Com isso, meus agradecimentos, doutor Miguel, particularmente Miguel, eu vou devolver a palavra ao cerimonial, porque o ministro Aloísio, aqui presente, provavelmente pode querer fazer alguma consideração. Caso não seja, já passo imediatamente para o cerimonial para encerramento. Registramos a presença de Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, coorganizador deste seminário. Neste momento, para encerramento, para uso da palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado, Gislane. Agradecendo ao nosso Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que me formulou esse convite,
nós declaramos encerrado o seminário sobre precatórios na Justiça do Trabalho, atualidades e perspectiva, esperando que todos tenham tido um excelente proveito, e ao nosso juiz Miguel, que encerrou com uma bela conferência, nosso carinhoso abraço, esperando revê-lo. Ao juiz Gustavo Palumbo e Platão Neto, os nossos agradecimentos pelo empenho na realização desse seminário. A Enamate, o Cefast, e aos nossos servidores, Gislane, novamente, com um abraço carinhoso a todos pela colaboração importante nesse seminário. Muito obrigado, declaro encerrado o seminário, e agora passo a palavra a Gislane para as considerações finais sobre os certificados. Agradecemos, e com a devida autorização também, devolvemos esse agradecimento também, estendemos o nosso agradecimento em nome da organização, à participação de Sua Excelência, senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Senhoras e senhores, lembramos da necessidade do registro de frequência para a certificação. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da Enamate em vigor, bem como aos servidores que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante o controle eletrônico de registro de presença por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube, que estará disponível até às 18 horas. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que foi enviado por e-mail na tarde de hoje, 15 de fevereiro. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a Enamate e o Cefast agradecem a participação de todos e desejam revê-los em um próximo evento. Boa tarde.